Decisão inesperada antes da final. Diretor é demitido. Edu Gaspar respondeu o Flamengo e pré-jogo. Fala galera do canal BTB Esportes, eu sou Letícia de Almeida e estou chegando com as principais notícias do Flamengo para vocês. Mas antes de qualquer coisa, eu quero te fazer um pedido. Curte esse vídeo? Nos ajude a bater a meta de 500 likes? Então curte, compartilha e não esquece. Se inscreve aqui no canal, você ajuda muito no nosso trabalho. Hoje tem Mengão e vale taça do Campeonato Carioca. O Flamengo enfrenta o Fluminense no Maracanã às 18 horas pela decisão do estadual e para o Flamengo é fundamental vencer essa partida, conquistar o primeiro título do ano, afastar de vez a maré ruim que vem cercando o Flamengo. A equipe já perdeu 2 oportunidades de levantar a taça nessa temporada, tanto na Supercopa como também na Recopa, essas situações que resultaram na demissão do técnico Felipe Luiz e agora Leonardo Jardim precisa começar bem para ter tranquilidade na sequência do seu trabalho. O técnico novo do Mengão que já chegou com uma decisão inesperada. Agora os jogadores não poderão mais usar celular no vestiário antes da partida. Sim, é uma ordem do novo técnico que também já colocou como fundamental a concentração antes do jogo, um dia antes da partida do Ninho do Urubu. Então os atletas dormiram de ontem para hoje no Ninho do Urubu, já estão concentrados no CT desde ontem após o treino, que aconteceu na parte da tarde, uma decisão diferente do que acontecia com o Felipe Luiz, que os jogadores se apresentavam no dia da partida, agora não mais será assim, jogadores se apresentam no dia antes do jogo, que acontece dentro de casa. E essa decisão agora que pegou os jogadores de surpresa, ninguém vai poder usar celular no vestiário do Maracanã antes da partida, uma forma de se desconectar e focar 100% no jogo. São algumas atitudes que o Leonardo Jardim já vem tomando, mudando um pouco a forma com que a equipe vinha trabalhando, mas com o intuito de sempre deixar o Flamengo ainda mais focado nos jogos, os jogadores ainda mais concentrados na partida, para esse jogo de hoje já começar bem, já começar vencendo e aí ter tranquilidade para a sequência do trabalho. Leonardo Jardim que tem como provável escalação o seguinte: no gol, goleiro Agustin Rossi, linha defensiva com Varela ou Royal pelo lado direito, dupla de zaga, Léo Ortiz ou Vitão, ao lado de Léo Pereira. E do lado esquerdo, Alexandro. No meio-campo, Jorginho, Everton Araújo ou Pulgar e Paquetá. No ataque, Carrascal ou Arrascaeta, Cebolinha e Pedro. Esta é a provável escalação do que vem sendo trabalhado pelo treinador durante a semana. Ele teve 4 treinos no comando do Flamengo e tirou já algumas decisões, já tomou algumas decisões em relação ao que foi trabalhado. Mas claro, ainda muito resquício do trabalho anterior do Felipe Luiz, ainda esse processo de transição, mas avaliando a situação jogador a jogador, já tem uma prévia do que ele pode colocar em campo hoje contra o Fluminense. Lembrando, essa é a provável escalação com dúvidas, tanto no setor defensivo, no meio-campo, no ataque. Ele tem bastante dúvidas aí, a gente não tem o acesso à escalação, até porque é muito ruim quando essa informação vaza, né? Mas isso é mediante ao que foi trabalhado ao longo da semana. Falando sobre os treinos da semana, o Bruno Henrique não participou de nenhuma atividade. Ele tá com uma pubalgia e segue fora. Ficou fora contra o Madureira e também não vai estar à disposição para o Fla-Flu. Quem também segue fora, o Saul, que passou pela cirurgia, tá no processo de recuperação e ainda não está à disposição do Flamengo. Os demais jogadores, pelo menos até este momento, estão todos à disposição do treinador para esta final. Como eu disse, jogo fundamental para o Flamengo vencer e conseguir ter tranquilidade, o técnico conseguir ter tranquilidade para as próximas partidas. Depois já tem a sequência do Campeonato Brasileiro. O Flamengo ficou sem disputar algumas partidas do Brasileirão nos últimos dias, focado nessa reta final do estadual. E depois desse jogo contra o Fluminense, voltam as partidas do Campeonato Brasileiro. Logo na sequência já tem na quarta-feira Flamengo e Cruzeiro. Depois no final de semana Flamengo e Botafogo. Flamengo e Remo na outra semana. Flamengo e Corinthians, enfim, alguns jogos aí do Campeonato Brasileiro em sequência. Então, para ter tranquilidade para trabalhar nessas partidas, é importantíssimo vencer o Fluminense e a pressão ela diminui. Claro que se perder, se não conseguir o título, o Leonardo Jardim tem quase que zero responsabilidade nisso. Mas chegar vencendo, conquistando o título é o cenário ideal para o treinador ter tranquilidade na sequência
do trabalho. Uma curiosidade agora com um novo treinador, o Leonardo Jardim é o 8º técnico do Flamengo em decisão de Campeonato Carioca nos últimos 8 anos. São 8 finais consecutivas e 8 finais com técnicos diferentes. Em 2019 foi o Abel Braga, 2020 Jorge Jesus, 2021 Rogério Ceni, 22 Paulo Souza, Vitor Pereira em 2023, Tite em 2024, Felipe Luiz em 2025 e agora Leonardo Jardim em 2026, então 8 finais consecutivas do Flamengo, uma hegemonia, né, de Flamengo e Fluminense nas decisões do Carioca nos últimos anos. Foram as duas equipes que mais fizeram finais de estadual e o Flamengo cada ano com um técnico diferente, um sinal de alerta que fica ligado para o Flamengo, que tem tido dificuldade de manter uma sequência de trabalho. O Felipe Luiz até conseguiu bater um recorde dos últimos anos, conseguiu passar mais do que uma temporada no comando da equipe, mas estava na decisão do Carioca do ano passado e já não vai estar mais na decisão deste ano, chegando então a essa marca que poucas equipes podem ter conquistado. Eu não me lembro de outra equipe que tenha tido tantas finais seguidas e tantas finais com técnicos diferentes. O Flamengo que vai em busca do tricampeonato, quer esse tricampeonato, mais um tricampeonato carioca, mas com esse sinal de alerta ligado que cada ano tem um treinador diferente no comando do Mengão. E mais uma curiosidade desse campeonato carioca, Pedro pode ser o artilheiro da competição. 3 anos que o Pedro pode ser artilheiro da competição do Cariocão. Tem 6 gols ao todo, está disputando a artilharia e se marcar gols no jogo de hoje, vai ser o artilheiro do campeonato. Ele foi artilheiro em 2019, depois foi artilheiro em 2022 e agora a chance de ser artilheiro do Cariocão pela 3ª vez na sua carreira. Antes de eu continuar com as informações do Flamengo, ainda tenho muita coisa para falar sobre o José Botto, sobre a resposta que o Edu Gaspar deu para o Flamengo, mas quero falar com você que gosta do nosso trabalho e quer nos ajudar mais uma vez. Tá vendo aqui essa aba escrito produtos? Aqui você encontra qualquer produto oficial licenciado do Flamengo, tem o Manto 1 de 2026, uniforme de treino, de aquecimento, de viagem, tem as camisas licenciadas de todos os tipos e de todos os preços que cabem no seu bolso. É manto oficial com preço acessível. Além disso, você também encontra copo, caneca, garrafa, qualquer produto oficial do Mengão você encontra clicando aqui, então não perde tempo não. Lembrando que quando você compra um produto oficial do Flamengo, você ajuda ao clube. E quando você compra clicando aqui, você dá uma moral e tanto para o nosso trabalho, uma moral e tanto para o BTB Esportes. Seguindo agora com as informações, vou falar sobre Edu Gaspar. Por quê? Ele foi demitido do Nottingham Forest. Ainda não teve um comunicado oficial, mas a informação que sai é que ele já foi demitido, já vivia aí os últimos meses de uma situação muito complicada na equipe, não tinha tido uma demissão, mas estava afastado, não estava no cargo, oficialmente trabalhando no cargo pela equipe do Nottingham Forest, e agora a informação que tem é que nos próximos dias vai ser oficializada a demissão. E o que isso tem a ver com o Flamengo? O Edu Gaspar é um dos nomes que o BAP está de olho para substituir o José Botto. José Botto que já sabe que vai ser demitido, que não vai permanecer no cargo. Uma decisão do presidente do Flamengo é não manter o José Botto, e essa informação ela vem sendo divulgada há alguns dias, conversas entre BAP e Botto já estão acontecendo. Ele segue no cargo até que o Flamengo consiga contratar um novo diretor de futebol, e o Edu Gaspar é o nome que chama a atenção e é o nome que o BAP colocou como foco. Então, o fato dele ter sido demitido deixa o Flamengo ainda mais mirando a situação do diretor para poder trazê-lo para o Flamengo, então substituir o José Botto. Ele foi perguntado a respeito desse interesse do Flamengo, deu uma desconversada, mas sabe do interesse, confirmou o interesse, mas disse o seguinte, numa entrevista ao jornal O Lance: ainda estou trabalhando no grupo e não posso, no momento, me comprometer em nada. Então, como ainda não foi oficializada a demissão, apesar da informação é que sim, ele já está demitido, mas não houve um comunicado oficial do clube sobre essa demissão, ele deu essa resposta de que ele não pode se comprometer com nenhum outro clube neste momento, mas sabe do interesse do Flamengo. O Flamengo segue monitorando a situação, então, do Edu Gaspar para substituir o José Botto,
Enquanto isso, também observa outros nomes no mercado para a contratação. Queria saber de você. Você acha que é uma boa contratar o Edu Gaspar para ser o novo diretor de futebol do Flamengo? Ele teve uma passagem muito vitoriosa pelo Arsenal, foi muito importante na construção do elenco vitorioso do Arsenal e no Nottingham Forest até não conseguiu embalar e emplacar esse mesmo trabalho por conta disso, por não ter tido tantos resultados assim. Ele foi demitido, está sendo demitido, mas é uma expectativa de ele chegar no Flamengo e conseguir desempenhar o bom trabalho que ele fez no Arsenal. Mas a opinião de vocês conta e conta muito, então coloca aqui nos comentários. Seria uma boa a demissão do José Botto e para o lugar dele, para o cargo, o Edu Gaspar? Comenta aí, eu tô sempre de olho nos comentários de vocês e quero saber a sua opinião. Galera, eu vou ficando por aqui, muito obrigada a você que acompanhou esse vídeo até o final. Eu te peço para você curtir, mandar para os seus amigos. Se você não for inscrito, se inscreve. Se você já for inscrito, acione o sino das notificações para você não perder nada do que está acontecendo. Lembrando que a partir das 4 horas da tarde a gente entra ao vivo com o melhor pré-jogo, transmissão da partida Pique Rádio do jeito que vocês conhecem, de alto nível. Então fica ligado, acione o sino para vocês serem notificados quando a gente entrar ao vivo. Muito obrigado por tudo, tamo junto e até a próxima. Tchau, tchau.